Deus tem um propósito para a sua dor. E se você está aqui presente neste dia 3 de junho de 2025, pontualmente às 20 horas, é porque você está sentindo uma dor muito forte em você. Uma dor tão forte que você não sabe explicar ou não reconhece os sintomas que você tem. É porque você perdeu alguém que você amava muito. Alguém que você tinha algo ainda para resolver, alguém que você não abraçou o suficiente, alguém que vocês poderiam ter tido uma vida diferente. E você está se culpando, está se punindo. Mas não é necessário essa culpa, essa punição. Vocês se amavam de verdade. Qual foi a pessoa que você perdeu? Qual foi a situação? Às vezes a gente fala até mesmo de um pet, e às vezes muitas pessoas não dão importância, era só um pet. Eu comecei a observar já há um bom tempo no meu consultório que quando as pessoas chegam para se consultar com determinadas patologias, eu começo a observar e essas patologias iniciaram-se após um luto que não foi compreendido, que não foi trabalhado. Então, esta noite, eu quero que você preste bastante atenção em você. E nós vamos entender como o ser humano, a nível espiritual, emocional, mental e físico, sofre com o luto. E eu quero que você não se preocupe em anotar nada, porque você vai receber depois desta palestra, deste nosso encontro, dessa nossa live, uma apostila explicando tudo o que você pode começar a fazer. Porque muitas vezes a gente é iludido com remédios maravilhosos, com uma pílula, com uma gota que resolve o nosso sofrimento. E não é assim. É preciso que nós todos tenhamos alguém também cuidando de nós. Então, como você está observando aqui na tela, e eu espero que você me envie perguntas, dúvidas, e o que precisar, você pode contar comigo. Então, os efeitos negativos do trauma de luto no corpo físico. Eu não vou ficar aqui falando de cada situação, mas eu quero mostrar para você que, se você quiser, depois você lê com calma. Tá? Então, no corpo físico, na mente, nas emoções, na parte da espiritualidade, as crises que nós temos. Então, aqui é muito importante você dar uma paradinha agora nesse momento que nós estamos iniciando, e que você faça o seguinte: respire bem fundo. Traga no seu peito, no seu corpo, no seu ser, a saudade de quem você está sentindo. Como é que foi a sua vida após essa pessoa não estar mais com você? Esse pet, um amigo, como é que você passou a viver e a reagir? A tua vida melhorou? Você começou a dar melhores definições para a sua vida? Você honrou quem já foi? Isso é muito importante. Pois bem, quando nós consultamos uma pessoa que está vivendo um trauma de luto, e crianças e adolescentes, deve ser um período de 6 meses, porque não tem um tempo certo. Os adultos pode ir até 12 meses. E nós observamos muito também a síndrome de Toxomoto, que é a síndrome do coração partido, entre outros fatores. Como é feita uma consulta do luto? Bom, é feita uma consulta avaliando clinicamente como é que a pessoa está, seus exames, né, sua hidratação. E eu também observo a pessoa através dos seus olhos, porque os olhos, através do movimento pupilar, vai me indicar como está o sistema nervoso central, cerebral central, e como essa pessoa está se encaixando na vida. Então, os olhos é uma das formas. Um outro fator que eu quero dizer para você é que pessoas, principalmente que têm a face redonda, ovalada, são pessoas que têm uma qualidade maior, tá, de emoção, de querer o toque. E normalmente essas pessoas com a face redonda, com a face ovalada, são as que mais sofrem com traumas de luto.
principalmente as mulheres. O sexo feminino, pela sua doçura, pelo seu ligamento de cuidadora que o feminino tem, ele sofre muito. Mas não quer dizer que o masculino não sofre. É que o masculino esconde o seu sofrimento. É interessante isso. Ele tem a tendência, o masculino, de abafar. É por isso que muito masculino que tem traumas de luto está sofrendo com hipertensão, tem AVC, tem derrame, tem infarto do miocárdio, tensão muscular, ficam irritados, violentos, porque não sabem desabafar. Então, esse é um período que a gente pode fazer essa reflexão aqui juntos. E nós estamos iniciando, né? Deus tem um propósito para a sua dor, é clínico, mas como, Clodoaldo, você fala de Deus numa consulta? Eu falo de Deus porque eu acredito que o ser humano é um ser filho de Deus e que nós não somos em dicotomia, mas nós somos espiritualidade, emoções, mente e físico. Então você precisa se permitir saber que você está vivendo um momento de fragilidade e que isso pode ser ajudado. Então, uma consulta sempre observando o clínico da pessoa, como está o organismo, o corpo dessa pessoa. E eu vou mostrar mais à frente uma entrevista e a observação dos olhos. Eu falo sempre da observação dos olhos, aqui você está vendo uma chave, porque cada olhar, cada estrutura do olho, como a pupila que está ligado diretamente ao sistema nervoso central, e a íris no todo com o fenótipo de uma pessoa, também dá para se observar na íris dos olhos humanos, tá? O sistema límbico, o sistema neurovegetativo, o cérebro que trabalha com as emoções. E como uma pessoa que não resolve um trauma de luto, ela se autossabota, ela sofre a vida toda porque está tudo guardado. Então o olho faz essa parte. Outro fator que eu comecei a observar nas pessoas é que quando elas vêm para uma consulta, e dependendo da patologia que ela tenha, como eu falei para vocês agora há pouco e mostrei na apostila, eu sempre vou perguntar quando começou esse problema, essa patologia, essa doença. E normalmente quando ela me fala quando começou, eu pergunto o que foi que aconteceu naquele momento e naquele tempo. Porque nós temos o tempo Cronos, o tempo Aion e o tempo Kairos, que são tempos que a gente pode desenvolver novas atitudes na vida, mesmo sendo um trauma. E dentro disso, quando elas me contam, principalmente quando começou a doença e houve um luto, uma perda, aí nós temos uma doença chamada patomimese, que, de acordo com o que foi o trauma que a pessoa passou, ela passa involuntariamente. Observa que eu estou falando involuntariamente. Não é algo pensado, tá? Ela simula ou tem situações que repete a patologia desse ente querido. Principalmente se essa pessoa tem remorso ou tem sentimento de culpa ou desafios do perdão. E a gente pode se perdoar mesmo depois que a pessoa partiu, tá certo? Eu comecei a observar isso muito também, principalmente no sexo masculino, de homens jovens, de 30, 40 anos no máximo, tendo patologias, doenças no sistema urinário, sexual e próstata, né? Que está tudo ligado a esse sistema. Mas como um homem jovem, saudável, sem fumar, sem bebida alcoólica, com uma alimentação boa, tinha um problema de próstata. E nas entrevistas da consulta nós observávamos que essa pessoa teve um pai que faleceu, um avô, com oncologia, com câncer de próstata, e esse amor que ambos tinham muito forte, tá? Passa essa informação para a pessoa que não trabalha, que não melhora esse trauma de luto e somatiza no seu corpo, no caso do masculino, na próstata. Como muitas
mulheres, o feminino, que são muito apegadas ao pai, tá? Acabam desenvolvendo patologias que seriam de ordem masculina, como o excesso de colesterol, de triglicerídeo, que estreita as artérias. E quando estreita as artérias é porque a minha mente não consegue avançar no tempo, ela travou toda essa parte. Então isso é muito importante. Então, patomimese se refere, como você está lendo aqui, a uma doença inconsciente, tá? De sintomas daquela pessoa que eu perdi. Mas você não precisa se preocupar, eu volto a falar, em copiar nada. Só escreva se você tiver alguma ideia, tá certo? E qual que é o significado dessa palavra? Porque é importante a gente entender o significado, né? Pato ou patos, do grego significa doença, sofrimento, padecimento, né? Então, uma doença, ela me entristece, ela me enfraquece, ela me dá sofrimento, eu padeço, né? A pessoa curva o corpo, encolhe os ombros, respira mal, porque ela não consegue mais se abrir. E mimia, do grego, significa imitação, ou ato de imitar. Foi o que eu acabei de explicar para você aqui agora, nesse momento. Então, faça uma reflexão com você que dos sofrimentos que você esteja tendo, físico, mental, emocional ou até mesmo espiritual, que você vai ler com muita atenção depois que nós encerrarmos a nossa palestra, o nosso encontro. Se você não está, de repente tendo patologias que foram do papai, do vovô, da mamãe, da vovó, de algum familiar que você pode ter perdido na infância, e você, provavelmente, se você tem acima de 50 anos, nós éramos chocados da seguinte forma: não chore. Se você chorar, teu vovô não vai para o céu, ou a tua mamãe, ou teu papai, ou teu irmão, a pessoa que você perdeu, ou até mesmo um bichinho, um pet que você tinha de estimação quando era criança. E todo esse sentimento que gera muitas doenças, tá, físicas, estão abafadas. E agora me vem na memória aqui também, porque eu sempre me pergunto por que temos pessoas tão inteligentes, com um grau de instrução elevado, com faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que continuam repetindo negatividade em sua vida. Talvez possa ser porque você não trabalhou esse trauma de luto que você passou. Você pode ter tido ou tenha outros traumas. Hoje, nesta noite, nós estamos falando de trauma de luto, tá ok? Então, portanto, a patomia é a imitação de uma doença. E como eu falei agora das percas que nós tivemos, eu também trabalho muito e estudo os traumas de gestação. E aqui você está lendo, né, informações transgeracionais. Imagina comigo que você tenha alguma fobia. Vamos colocar fobia social, né? Medo de ficar junto com outras pessoas, de repente você não entra num show, numa igreja, onde é que tem muita gente, numa reunião, porque você tem fobia de lugares que tenham muitas pessoas. Isso parece que não é, mas é um problema gravíssimo. Só quem passa por esse problema sabe do que eu estou falando. Quantas pessoas não têm uma promoção no trabalho que elas têm, não conseguem crescer na vida porque se isolam e não entendem o porquê. Então você imagina que se a sua mamãe ou a sua vovó tenham passado uma perda no momento, no tempo que elas estavam gestando, que estavam grávidas de você. E normalmente essas informações, elas são silenciadas. Por quê? Porque é assunto que não querem conversar. Mas eu não sei se você sabe, mas tudo que a mamãe passou na gestação, e até mesmo o papai, é informado para a criança que está se formando, esse feto que está sendo gerado. Então a emoção mais forte vem da mãe, depois vem do pai, e isso fica registrado a nível inconsciente. Quando a gente faz uma consulta com um profissional habilitado, qualificado, o que acontece? Ele vai identificar do período da tua concepção, teu histórico, até a idade atual, para daí então trabalhar em cima de você com uma ação
que te libere, tá? Que você se auto-perdoa, que você perdoa todas as pessoas que estão em volta de você, que você encontre liberdade, alegria e prosperidade. Isso é informação transgeracional. O que é silenciado na primeira geração anterior se manifesta no corpo na segunda geração. Então, se você puder conhecer a história da sua família, né, se de repente mamãe perdeu alguém na tua gestação, quem sabe você não tem mais a tua mamãe, mas de repente tem uma tia, tem um tio, um primo, alguém que conheceu a tua família e você pode pesquisar também isso. De repente você tem a tua mamãe do teu lado, o teu papai, e pede para ela contar a história, como é que foi da vovó, do vovô, né? Como é que foi a tua história familiar, quais as coisas boas que tinham, as coisas ruins que aconteceram, aquilo que ninguém quer comentar, às vezes de um parente alcoólatra, que o alcoolismo também gera muitos traumas. Mas como é que foi? Nós temos no Brasil, nós somos descendentes de africanos, europeus, árabes. Nós não conhecemos tanto as nossas histórias. E nós sabemos, atualmente, por uma informação chamada cronopsiconeuroendócrino-imunologia, que até 6 gerações passadas pode influenciar na geração presente. Porque o DNA não registra somente o físico, a cor dos cabelos, dos olhos, o formato do corpo, mas as emoções que essa família também traz. Então, quando eu entendo isso, eu entendo de genossociograma, né? Que são os eventos da nossa árvore genealógica. Eu aconselho todos vocês a fazerem uma pesquisa dentro da possibilidade de cada um de conhecer como é que foi a sua história, de como você se encontrou, tá? De como você chegou até aqui. E quando você entende a sua história, você resolve muitos e muitos problemas, tá certo? Então, ampliando o nosso universo, podemos dizer hoje que o que vive em um mundo espiritual, tempo Kairos, muitas partes de religiões falam do Kairos, tá? Mas esse Kairos você entende, você conhece, que é um tempo da espiritualidade. Será transmitido a nível anímico para o teu sistema neurovegetativo, cérebro límbico. O que vive no sentimento será transmitido ao seu corpo físico. Então, quando eu conheço a minha árvore genealógica, eu consigo entender o que aconteceu, tratar um trauma de luto e me liberar para viver a minha vida. Eu conto para vocês, quando eu perdi meu papai, tá? Eu já era um adulto, eu já era formado, e eu tive uma série de problemas. E eu me consultei, porque a gente não pode nem deve se autoconsultar, e eu sempre falo, só se consulte com quem consulta você, porque às vezes tem profissional da área da saúde que não dão aquela atenção que a gente precisa. E isso também dói em nós. E eu sempre falo assim, todo médico, todo terapeuta, todo profissional da área da saúde, às vezes quando tem um problema, é bom ele se posicionar como paciente, para daí ele ser atendido, e ser atendido por alguém bom, alguém qualificado. E voltando aqui, quando eu perdi meu papai, nós éramos muito ligados, olha, para mim foi uma fase difícil. E eu encontrei um profissional que me atendeu muito bem. E ele me explicou, me ensinou, como eu estou falando aqui para vocês. E aqui nós não podemos falar tudo de uma vez, por isso que eu fiz essa apostila especialmente para você ler. Não te custa nada, tá, pessoal? Não tem um custo, não tem nada para ser vendido. Se você quiser esse material que está aqui, a apostila, você só precisa falar, eu quero, né? Manda um e-mail, eu mando para você. Normalmente eu mando no horário de meio-dia, que quando eu venho almoçar em casa, entre uma consulta e outra, né, no horário do almoço, e eu vou mandar para você. Então, a minha sugestão nesse momento, nesta noite, é que você comece a conhecer a tua árvore genealógica, tua parte transgeracional, para nós resolvermos uma série de problemas. Outro fator que eu peço na minha consulta também é que se a pessoa tem, e quando ela volta no retorno, normalmente ela me traz, é porque hoje em dia o pessoal que é muito jovem, né, ele só tem as fotos, as selfies, mas se a gente procurar um pouquinho mais, né, esses dias atrás estava falando com a minha mamãe,
E ela me mandou um monte de fotografia, ela não mora na mesma cidade que eu, de quando eu era criança, dos pais dela, dos pais do meu pai, assim, fotos antigas. E aí a gente faz uma atualização do estudo da árvore genealógica, do genossociograma, observando a posição de cada pessoa e o que é transmitido para essa pessoa. Então aqui, por exemplo, você vê, nós temos uma família numerosa, mas essa criança é que está mais próxima da avó, e olha como a avó é apegada a essa criança. Quer dizer, se essa vovó vier falecer, essa ente querida, provavelmente essa criança que você observa aqui, ó, sobrancelhas caídas, um olhar fundo, os olhos encovados, boquinha com as comissuras labiais para baixo, que a vida não é fácil para essa criança, mas observe o apego que ela tem a essa criança. Quer dizer, essa criança pode sofrer fobias, pode ter problemas emocionais, mentais, devido à ligação que tinha aqui. Observe essa outra criança aqui atrás, como está afastada de todas as outras. Olha, ela praticamente não toca em ninguém. Será que foi alguém que foi rejeitado? Como é que essa pessoa cresce? Olha, esse aqui está com a mão do pai, esse outro está no colo da mamãe, está próximo, e esse aqui afastado. Você lembra se você era incluído ou afastado dos primos, dos familiares, alguma coisa? Se você era uma criança muito sapeca, alguma coisa nesse sentido? É interessante observar essa parte. Aí com essa imagem, nós posicionamos a íris do nosso paciente também em cima dessa imagem para observar qual a geração influencia no teu problema. E pode ser um problema, vou voltar aqui, de mágoa, de raiva, de esquecimento, de muita autorresponsabilidade, um excesso de responsabilidade que esses homens tinham. E você observa que não tem uma pessoa sorrindo. Você sabe por que as pessoas não sorriam nas fotos antigas? Porque elas tinham muitos problemas dentários. Muitas delas nem tinham seus dentes. Então elas mantinham a boca fechada. Mas pense sobre isso. Analisar a sua alma, porque o olho é a alma da pessoa. Junto a essa parte, nós fazemos aqui também um inventário de luto complicado, aquele luto que não se resolveu, né? Parte flor de íris. Isso aqui é indicado pela OMS e pela APA, a Associação Americana, né, de Fisiologia para o Corpo Humano. Então nós fazemos a entrevista também para esse paciente, como ele vive essa situação. São 19 perguntas. Presta atenção, presta atenção. Nós temos análise clínica, física do corpo, análise da íris, o diálogo e essa entrevista com 19 perguntas. E a soma de tudo vai nos revelar onde tocou na pessoa, aonde tocar e o que ela está repetindo que ela não consegue sair do trauma de luto. Tá certo? Bom, eu espero que de repente você tenha mais perguntas. Eu espero que sempre assim, que você concorde, que você discorde, que você critique, que você duvide, mas que você não fique passivo, que você seja ativo para transformar a sua vida. Porque quando você transforma a sua vida, aí o mundo se transforma e você passa a ser o sal da terra. Bom, nós temos ainda alguns slides e eu quero dizer para você o seguinte: o último slide vai ser uma meditação, oração de quando nós perdemos alguém, para nós começarmos a darmos o start para melhorar, tá certo? E nós continuarmos a nossa vida. Então a pergunta que você vê aqui é: quando adoecemos? Nós normalmente falamos muito onde estamos doentes. Ah, estamos doentes no coração. Ah, estamos doentes no fígado. Ah, estamos doentes na coluna. Os homens na parte da próstata, as mulheres no útero, no ovário. Ah, dores de cabeça, perda de cabelo. Mas isso é onde?
Mas quando começou esse adoecimento? Normalmente junto a um trauma. Mas agora eu quero que você leia com calma comigo. Quando adoecemos? Nós adoecemos quando nos distanciamos de nós. E o trauma de luto faz com que nós nos afastemos de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se sente culpado. Ah, se eu tivesse feito mais por essa pessoa que eu amava, será que ela teria partido? Ah, se eu não tivesse brigado. E daí você começa a colocar culpa em você, ficar bravo com você e você se distancia de você. Então, quando nós adoecemos, quando nos distanciamos de nós, da nossa essência de Deus, começamos a criar um vazio tão grande dentro da gente, né? Quem está aqui nesse momento presente sabe como eu estou falando. Se você amava tanto essa pessoa e ela não está mais com você, né? Então você tem esse vazio dentro. Mas será que essa pessoa queria que você tivesse esse vazio dentro de você? Então começamos a sentir dores na alma. E para cuidar da alma é algo muito simples, mas também muito complexo. Por quê? Porque precisa ser sentido de forma verdadeira, com uma profunda conexão com amor. Eu posso dar o meu exemplo, como eu comentei anteriormente, da perca do meu papai, e que eu não me senti bem, e que eu fui me tratar, e que eu fui lá no cemitério, sentei, olhei para o túmulo, chorei, falei, botei para fora, perguntei, briguei com a falta que eu tinha e comecei a tomar conta da minha vida, trazendo as lembranças boas que sempre o meu papai me deu e assim poder ir para frente e lembrando do que ele mais queria. E uma noite eu sonhei com meu papai em pé na cama. Eu estava na cama, ele estava em pé na cabeceira não, nos pés da cama, assim, com os braços cruzados. Eu levei um susto, mas eu estava dormindo, sonhando. Não sei se isso já aconteceu com você, de você estar sonhando um sonho tão forte que a impressão que você tem é que você está acordado e vivenciando. E ele estava de braços cruzados e ele fazia uma pergunta para mim. Olha, pessoal, eu não estou discutindo aqui religião, parte espírita, não. Eu estou contando para vocês algo que aconteceu comigo, tá? O que foi, nem tudo eu tenho explicação. Mas isso ocorreu quando eu comecei a me tratar. E ele fazia uma pergunta, bem assim, ó, com os braços cruzados, ele me perguntava assim: o que a gente faz quando ama uma pessoa? Eu vou repetir a pergunta. O que a gente faz quando ama uma pessoa? E pum, sumiu. Eu me acordei, me lembro até hoje, suado, tremendo, acordei minha esposa, falei, estou tendo um pesadelo com meu pai. Ela falou, o que foi? Eu contei para ela e falei assim, olha, ele faz essa pergunta, o que a gente faz quando ama uma pessoa? E eu pergunto para você, o que a gente faz quando ama uma pessoa? Nossa, Clodoaldo, já falou 3, 4 vezes essa pergunta? Sim, é que é para você refletir. Olha, se você é masculino, quando você encontrou o teu feminino, que você ama o teu feminino, o que você fazia por essa pessoa? Você se arrumava melhor? Você estufava o peito? Trabalhava mais? O que essa menina, o feminino, faz pelo masculino quando se apaixona? Ela arruma melhor os cabelos, ela faz maquiagem, ela te beija, ela te abraça. Então, quando a gente ama alguém, a gente faz também aquilo que a outra pessoa gosta. E isso pode ser até num trauma de luto. E daí eu comecei a pensar, o que o meu papai queria? Meu papai sempre quis que os filhos dele, não só eu, nós somos em 4 irmãos, fossem bem na vida, prosperassem, tivessem saúde, se cuidassem. Esse era o sonho dele. Mas que sonho bom, que eu possa honrá-lo indo bem na vida e não me adoecendo. Reflita sobre isso. Vamos continuar? A nutrição da alma é o amor, foi o que eu acabei de falar. E também todas as suas variáveis. Mas às vezes a gente está tão distante de nós mesmos, vivendo emoções tão superficiais que a alma deixa de receber a nutrição necessária para alimentá-la. Então ela vai perdendo força, a gente vai sem perceber. Olha, é igual engordar, tá, pessoal? Igual a obesidade. Hoje eu peso 82 quilos. Se eu me descuidar, eu vou para 83, 84, 85, 90. As coisas não são de uma hora para outra. A gente não vai entrando em depressão
tendo doenças num dia. Aquilo vai se somando. A gente vai, aos pouquinhos, deixando de se cuidar, deixando de se amar, não tratando o seu trauma. E aí, quando a gente de repente abre os olhos, está perdido, está doente, não está fazendo mais nada por si mesmo. E quando você não faz nada por si mesmo, você não faz nada por ninguém. Então, se você está vivendo um trauma de luto, faça pouco tempo ou muito tempo e não consegue entender o que a gente faz quando ama uma pessoa, busque ajuda, tá? Então a nossa alma vai perdendo, nosso corpo forma, força, proteção, né? A alma deixa de fazer seu papel que é animar a vida, dar vida à sua existência manifesta. Onde localizamos? A alma é localizada nos nossos olhos, é bíblico, não é verdade? Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Poderá um cego tirar o cisco do olho do seu irmão se tiver uma trave no seu próprio? Se você tem um problema de luto, um trauma de luto, procure ajuda antes de ajudar os outros. Você vai transformar a sua vida. Né? Então eu observo através da íris, porque através da íris eu tenho o sistema nervoso central, sistema límbico, neocórtex, movimento da pupila. Toda vez que eu consulto uma pessoa, entre outras várias situações, né? Pode parecer simples uma lâmpada, mas é onde que a gente vai observar nervo vago, sistema nervoso central, movimento dos olhos da pessoa. Entre outras situações, isso aqui foi o mais simples que eu mostrei para vocês. Pessoal, entre uma receita que eu quero dar para vocês é que sofreram ou que têm um trauma de luto. Assistam esse filme, Desafiando Gigantes, um filme de 2006. Eu confesso que quando eu assisti esse filme, os primeiros 15, 20 minutos, tá, eu pensei comigo, não vou assistir não, esse filme é muito chato. Nós estamos acostumados a querer assistir coisas que dê autoestima, que seja desafiante, que tenha dramas, né? Filmes de guerra, um monte de coisa. E esse é um filme que começa bem devagarzinho. Olha, tem alguns filmes que eu já assisti mais de 20 vezes. Tá? Coach Carter é um filme que eu sempre assisto quando eu vou dar meus cursos. E esse Desafiando Gigantes, eu acredito que eu assisti ele já umas 14 vezes. Inclusive domingo agora eu assisti, por isso que eu pensei comigo, toda terça-feira eu estou aqui com os meus amigos, fazendo uma live, uma palestra, dando dicas. E como eu reassisti o filme, me veio várias situações que tem uma amiga minha, que a mamãezinha dela viajou, né? Partiu faz 15 dias. Eu tinha o meu gatinho amarelo, muitas pessoas conhecem, que conviveu conosco 18 anos, que é uma vida longa para um gato. E eu, às vezes, dentro de casa andando, eu pensava assim, ô, amarelo, né? O nome do meu gato, que era o nome do meu gatinho. Falei, não, de repente eu estou tendo um trauma de luto, até mesmo por um pet. E daí eu estava reassistindo esse filme, veio de novo na minha mente. Tá? E eu dou essa dica para vocês, assistam esse filme. É um filme muito interessante, ele vai devagarzinho, devagarzinho, sabe? É uma história de vida, uma história normal. E você vai entender como esse treinador sai. Mas eu quero já deixar para vocês aqui as 6 lições do filme. Minha atitude pode derrubar ou levantar pessoas. A atitude ela tem que ser física, você tem que abrir teu peito. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Tirei o slide e vou fazer uma proposta de um desafio para você nesse momento. Abra seus braços. Abra. Quando você abre os braços, ó, você abre o peito aqui, você consegue respirar melhor. Então a tua atitude para se levantar, você e as outras pessoas, de braços bem abertos, agora você se abraça. E fala para você, fala o teu nome, me amo, vou cuidar de mim. É um exercício. Vamos fazer mais uma vez, ó. Abra seus braços. Você pode até achar que é estranho. Se alguém estiver te olhando, é capaz de dar risada, você é capaz de ficar com vergonha. Mas abre bem os braços teu e faz isso. Ó. Eu me amo. Fala o teu nome. Eu me amo. Dá um abraço em você. Quanto tempo faz que você não dá um abraço em você? Você sabia que 12 abraços por dia
diminui a pressão, melhora a saúde do coração, te deixa mais alegre, melhora a circulação, você chega a esquentar o seu corpo. Com quem você mora? Ah, eu, na minha casa, na minha família, né, era eu, minha esposa e os 3 filhos. Agora é só eu e a Neuza, e nós nos abraçamos várias vezes por dia. E quando eu viajo, eu sei que ela se abraça sozinha e eu me abraço sozinho também. Dê um abraço em você. É tão fácil, tão simples. Se você não conseguir se abraçar, pensa com você, o que está te fazendo tanto mal? Por que você está brabo com você? Eu muitas vezes pergunto para os meus pacientes e para os meus alunos, você acredita em Deus? E todo mundo fala que sim. Eu falo, então, você se perdoa, né? Você se abraça, você olha no espelho e fala, eu me amo. Você anda ereto, de cabeça erguida, olhando para frente. Você se alimenta bem. Não, eu não faço isso. Mas você não se abraça, então está precisando se perdoar e você não acredita em Deus. Quando eu falo isso, eles ficam bravos comigo. Falam, não, mas não, se você acreditar em Deus, você se ama. Segunda lição, ser capaz de entender a minha situação atual. É o primeiro passo para a mudança. Hoje nós estamos falando de trauma de luto. Então, se você tem muitos sintomas, doenças relacionadas ao trauma de luto que você não resolveu, aceita, chora. Se for preciso chorar, chora. Tá? Desabafa, escreve, procura uma consulta. Eu sou especialista na área de psiconeuroendocrinologia, posso te ajudar, mas se você mora longe, se você precisar de um bom profissional, você pode mandar um e-mail para mim, eu te indico um bom profissional na cidade que você mora. Se for o caso, nós fazemos um encontro online, legal. Vocês sabem que toda sexta-feira é um dia que eu tenho social de acolhimento. Tem muitas pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma consulta. São atendidas do mesmo jeito que as pessoas que podem pagar. Dia de sexta-feira é o meu dia que eu atendo as pessoas que naquele momento não têm condições de pagar uma consulta. E graças a Deus, muitas das pessoas que eu atendi, que estavam inclusive numa situação financeira péssima, depois de 1, 2 anos, vieram me trazer presente. Tem uma pessoa até de 3 a 4 anos, veio me trazer um presente e falou, eu quero pagar a consulta do senhor, porque depois daquela consulta, a minha vida mudou, até minha parte financeira, hoje nós estamos bem, e eu quero acertar. Eu falo assim, não sou melhor do que ninguém, pega o valor dessa consulta e dá para uma instituição que cuida de crianças. Se você gostou dessa palestra, está gostando, tá? Da apostila que você vai receber gratuitamente. E se você acha que pode contribuir com alguma coisa, se for para mim, você faça uma doação para uma instituição que cuide de crianças. Porque as crianças é que vão fazer um mundo novo, tá certo? Então, entenda a sua situação, assume a sua situação, tenha controle sobre ela para encontrar resultados. Eu devo atacar os problemas e não as pessoas. Em traumas de luto eu já observei muitas brigas, principalmente na hora de herança, quem tem herança, tá? E começa as pessoas se atacarem entre elas. Não, vamos resolver o problema, não são as pessoas que estão erradas. Nós precisamos resolver entre nós, tá certo? Eu transformo a situação a partir do momento em que assumo a autorresponsabilidade. Eu tenho pessoas que já atendi, meu pai morreu, eu fiquei órfão, ele é culpado de tudo que é errado na minha vida. Não, cara, não. Você tem que ser autorresponsável, não foi porque ele quis ou porque a mãe quis que veio a falecer. Então, assuma a autorresponsabilidade. Eu preciso encontrar propósito naquilo que faço. Lembra que eu falei do sonho com meu pai, no pé da cama, com os braços cruzados? O que a gente faz quando ama uma pessoa? E ali também comecei a encontrar mais propósito da minha vida, tanto de estar aqui com vocês esta noite. Tá? Isso é muito importante. Qual que é o teu propósito naquilo que você faz? Meu emprego é ruim. Quem sabe é você que é ruim como funcionário. Porque você mudou de 1, 2, 3 empregos e todos eles são ruins? Não, vamos com calma. Tá? Encontre um propósito que seja verdadeiro para a sua vida. E finalmente, a fé move montanhas. Eu espero que nesse encontro de hoje, você realmente se torne autorresponsável, que as suas atitudes sejam de levantar você e as pessoas, que você entenda a tua situação hoje, que você não ataque as pessoas, até aquelas que já partiram,
Você seja autorresponsável, encontre o propósito e tenha fé. Aí é um grande remédio. E antes de nós irmos agora para a última parte, tá? Essa parte agora que nós vamos fazer um encerramento, eu quero lembrar a você. Clodoaldo@ravid, havid.com.br. Se você mandar o e-mail, só coloca assim, ó. Eu quero os slides e a apostila me explicando tudo o que é um trauma de luto e quais as ações eu devo fazer. É enviado gratuitamente para você. Tá certo? Se você tem esse problema de trauma de luto, aonde você morar, se não conhece um profissional competente, manda um e-mail também, que eu te indico o profissional competente. Conheço, eu sou professor há muitos anos e sei quem foram meus bons alunos, quem não foram, aqueles que fazem um trabalho bom e aqueles que não fazem. E eu vou indicar aquele que faz um trabalho bom. Tá certo? A terapia que você precisa fazer, como fazer. Ah, não tem na minha região. A gente faz online, toda essa parte junto. Então nós começamos a nossa palestra que diz o seguinte: Deus tem um propósito para a sua dor, certo? E eu quero, antes de nós entrar na oração final, para quem está passando um momento de luto, dizer o seguinte: Deus nunca deixou de cuidar de você. Lembre-se, Deus nunca deixou de cuidar de você. Então, a oração para o momento de luto e depois eu encerro a palestra e você vai refletir, vai mandar o e-mail. Mas para isso eu quero que você se posicione de uma forma confortável, ereto. Se você quiser ficar de joelhos também, pode ficar. Ou se quiser ficar deitado, pode ficar. Mas eu gostaria que neste encerramento, que nesta oração, tá? Para você que tem traumas de luto, que você repetisse as palavras comigo. Se possível, você repita em voz alta. Às vezes não é, às vezes você pode estar num ônibus, pode estar no metrô, dirigindo, assistindo essa palestra com fone de ouvido. Então fica estranho se as outras pessoas ficarem ouvindo o que você está falando. Mas se você estiver num momento sozinho, tá? Traga no seu coração, na sua mente, a pessoa que você perdeu, tá? Fala para essa pessoa que você vai ficar bem. E você oferece essa oração pedindo a Deus para que você fique bem, tá ok? Então puxa o ar bem forte. Inspira pelas narinas. Inspira a aceitação de Deus e diga, fale, querido Deus, você, meu querido Deus, prometeu que me confortaria nos momentos de desespero. Meu querido Deus, você prometeu que, se eu o procurasse e chamasse o seu nome, encontraria a paz que desejo. Neste momento, meu querido Deus, recorro a você, cheio de dor e angústia, pela perda de... Fala o nome da pessoa que você perdeu. Mais uma vez eu vou repetir essa parte da oração. Neste momento, meu querido Deus, recorro a você, cheio de dor e angústia, pela perda de... Fale o nome da pessoa. Senhor, dê-me força para superar esse momento. Senhor, dê-me a certeza de que essa dor será acalmada. Senhor, dê-me a esperança de que retomarei a alegria e o entusiasmo. Querido Deus, estou chamando o seu nome para que me dê compreensão. Querido Deus, estou à sua procura para que me conforte. Querido Deus, dependo da sua ajuda para descobrir uma forma de aceitar essa perda. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me oriente. Espírito Santo, me console. Dê-me paz, dê-me paz, dê-me paz. Confio nas promessas do meu querido Deus e pelo poder e presença do Espírito Santo sinto-me agora mais aliviado e em paz. E assim seja. Amém.
Talvez você esteja achando estranho. Saúde, medicina, com espiritualidade, com emoções, com mente e com o físico. Mas eu posso garantir a você, olhando nos seus olhos, que quando nós tratamos todo o ser humano, tudo se transforma. Agradeço você ter chegado até aqui, que Deus ilumine a sua casa, que os anjos do Senhor cuide de todos os seus e que você viva sempre sob a luz de Deus e que você encontre o conforto que você precisa e que a sua saúde seja uma saúde divina e esplendorosa. Até a próxima terça-feira, com as bênçãos e com as graças de Deus. Tchau, pessoal. Até mais.